Uma nova aliança ou uma antiga aliança? Elas são as mesmas? Elas mudaram? O que a Bíblia fala sobre isso? Em especial, o que o Novo Testamento fala sobre antiga aliança e nova aliança? Esse é o tema do nosso estudo da lição de Escola Sabatina dessa semana, que começa agora. E aí, tudo bem? Você é muito bem-vindo aqui ao nosso canal. A gente, neste vídeo, vai estar estudando a lição de Escola Sabatina número 10, que tem como título A Nova Aliança. Vamos começar direto com o verso áureo, ou o verso para memorizar, que é um verso bonito da Bíblia, que diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Esse verso está em Jeremias 31, o verso 31, que está falando de uma nova aliança. No mundo evangélico existe muita confusão entre velha aliança, antiga aliança e nova aliança. Uns falam que a nova aliança anula a antiga aliança. Outros dizem que não, que elas se complementam. A lição de Escola Sabatina dessa semana, e aqui eu vou já entregar o ouro, a lição de Escola Sabatina dessa semana fala que é a mesma aliança. Existem algumas diferenças de personagens nessa aliança, algumas coisas, alguns símbolos mudam nessas alianças, mas ela é a mesma aliança, acrescida agora de um pouco mais de esperança. Durante a lição dessa semana, e eu queria muito que você continuasse com a gente durante todo o estudo, a gente vai tentar enxergar como a antiga aliança é a mesma nova aliança, como isso impacta a nossa vida e qual a relevância disso para a gente, tá bom? Eu não vou entrar nesse vídeo em embates teológicos, tentar provar A ou B ou C. Se não é o objetivo meu aqui nesse vídeo e nem é o objetivo da Bíblia, tá bom? Então, vamos dar seguimento ao nosso estudo, porque o material dessa semana é um material muito interessante e melhor que tudo isso, ao final desse estudo, você vai ter condições de ter uma nova perspectiva do trabalho que Cristo faz por cada um de nós. Na lição dia de domingo, a gente vai começar lendo um texto da Bíblia que eu acho muito importante para ajudar a gente nesse debate, tá bom? Diz dessa maneira, Jeremias capítulo 31, os versos 31 a 34, diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu haver desposado, diz o Senhor. Porque essa é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei minhas leis, também no coração las inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. 3 pontos aqui importantes. Primeiro, esse texto não está aqui para provar a validade da lei ou do sábado. Ao mesmo tempo, esse texto não está aqui para anular a validade da lei ou do sábado, tá bom? Esse texto aqui, ele não se dedica a falar sobre lei e sábado. Aunque menciona a lei, mas menciona de uma maneira diferente. Qual é o aspecto, qual é o ponto principal desse verso e da lição do dia de domingo? Primeiro, dá ênfase aos aspectos importantes dessa nova aliança. A antiga aliança estava baseada em cerimônias que ajudavam o israelita a entender o processo da salvação. A ênfase não eram as cerimônias, as cerimônias eram o método, eram o meio, eram o caminho seguido. Tá? Cada uma das cerimônias que o israelita participava nos tempos bíblicos, essas cerimônias apontavam para algo muito maior do que simplesmente a cerimônia. E daí um cuidado que a gente sempre tem que ter.
tá bom? Essas cerimônias, elas sim, deixaram de existir, por quê? Porque Cristo veio e a presença de Cristo cumpriu tudo aquilo. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Agora, a nova aliança, ela não usa dessas cerimônias. Essas cerimônias, elas não existem mais pra gente. Do que essas cerimônias trabalham? Qual é o ponto hoje? O ponto hoje, baseado nesse texto e no que a Bíblia fala sobre aliança, é, primeiro, a nova aliança se baseia em relacionamento, tá bom? A nova aliança se baseia em relacionamento. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O acesso que nós temos a Deus. Antes, o acesso era através do sacerdote e das cerimônias. Hoje você tem acesso a Deus. Onde quer que você esteja, você pode falar com Deus. Se você estiver na pior das situações, no último momento da sua vida, num momento ruim, num momento miserável, por mais que você se sinta pecador, sujo, ruim, indigno, você tem acesso a Deus, você pode falar com Deus. E isso, gente, é muito bom. É muito bom ter essa certeza, é muito bom saber disso na nossa vida, que eu tenho acesso a Deus, que eu posso falar com Deus. Segundo ponto que essa lição quer trabalhar é o fato do perdão. O perdão é muito forte nessa nova aliança, o conceito de perdão. A antiga aliança foi anulada pelos próprios israelitas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Nessa nova aliança, os conceitos de perdão são muito fortes. Você está perdoado por Deus. O sangue de Jesus te lava dos seus pecados. Esse conceito na nova aliança é muito, muito, muito bom. E por último, o conceito de restauração. Esses conceitos são parte da nossa vida agora. Cristo querendo restaurar o ser humano. Cristo querendo fazer um trabalho na vida do ser humano. A lição de domingo também menciona Mateus capítulo 5, versos 17 a 28. Eu não vou ler esse texto aqui, mas é o texto onde Jesus diz assim: vocês lembram que foi dito para não adulterar? E eu digo que se alguém olhar para uma mulher assim, assim, assim. É esse texto. Fala da lei. Mas olha que interessante. Olha que interessante. Quando Jesus fala aqui dessa lei, ele não fala dos 10 mandamentos apenas. Cristo, ele estende, ele amplia o que é a lei. Ele amplia a conversa de como essa lei pode ser parte da nossa vida. De que nossa vida, ela pode ser moldada por algumas diretrizes que Deus deixou para o ser humano para nossa própria proteção. Quando eu enxergo a lei da maneira que ela foi criada, com a ideia que Deus tem por detrás dela, não como algo para cortar minha liberdade, e sim como algo para me proteger, eu consigo enxergar a beleza que existe por detrás de um Deus que coloca uma lei. Cristo amplia essa conversa para mostrar que não são apenas 10 mandamentos. A gente não pode limitar nossa visão a 10 mandamentos. Nossa visão tem que ser ampliada ao impacto que a mensagem de Cristo traz sobre a nossa vida. Isso é muito importante. Por isso, essa nova aliança é tão importante de ser entendida. E eu me arriscaria a dizer que toda a confusão que se cria talvez seja obra do inimigo querendo nos alijar, nos afastar de um conceito lindo, de um conceito divino, que é o conceito da nova aliança. A lição de segunda-feira, ela quer falar com a gente sobre a obra no coração. A beleza da nova aliança é que o foco dela, a ênfase é no interior do cristão, no interior do seguidor de Cristo. Na antiga aliança, era muito a questão se envolvia muito a questão da aparência do cristão, do seguidor de Cristo, do temente a Deus, ir ao templo e ao santuário e ser visto. E a gente vê na relação que Jesus tinha com os fariseus, por exemplo, como os fariseus gostavam de mostrar as coisas e como Cristo condenou essa vontade de mostrar a religiosidade. Agora, na nova aliança, a ênfase é a obra do coração. É a ênfase da relação com Cristo, para que então, dentro de mim, se faça uma transformação. Gente,
É muito fácil ser crente. É muito fácil posar como crente. É muito fácil posar como religioso. Qualquer um engana qualquer um. Cristianismo não é a roupa que eu visto. Cristianismo não é a comida que eu como. Cristianismo não é a maneira que eu estou por fora. Cristianismo é o que acontece dentro do meu coração. E quando a obra de Deus acontece dentro do meu coração, o meu exterior é afetado. É a transformação interior para que haja uma mudança exterior. E aqui talvez seja um dos grandes problemas das religiões hoje. A gente se preocupa muito mais com o exterior do que com o interior. A gente está muito mais preocupado com o que se pode ver do que com o que não se pode ver. Por exemplo, a gente se preocupa muito mais com os números de batismos, com os números de dízimo, com os números de crescimento, com as pompas, com os templos, com as sedes administrativas. A gente dá muito mais ênfase a isso do que as mudanças que precisam acontecer no coração das pessoas. A educação religiosa, vou colocar dessa maneira, do membro da igreja. Eu tenho a impressão de que às vezes a gente se preocupa muito mais com as aparências que com a essência. E a aliança nova, ela justamente vem na direção oposta. Que o cristão, que o seguidor de Cristo, que o discípulo, ele procure em Cristo uma mudança no seu interior. Por isso que depois de ampliar a lei, como a gente viu na lição do dia de ontem, Cristo resume essa lei usando um conceito que não foi um conceito que Jesus inventou. É um conceito antigo que a gente encontra em Deuteronômio, onde Jesus diz o resumo da lei. Então, são duas coisas simples para facilitar a sua vida. Ama a Deus de todo o teu coração e ama teu próximo. Se a gente coloca essas duas coisas em prática dentro do nosso coração, nossa relação com Deus e nossa ação com os nossos ao redor, com o nosso próximo, com as pessoas ao nosso redor, muda radicalmente. E eu não preciso ir a uma igreja para essa mudança. Eu preciso permitir que Cristo habite no meu coração, que Ele transforme a minha vida. Essa devia ser a nossa busca. Buscar por uma transformação, buscar por uma mudança radical dentro do nosso coração. E para essa mudança, precisa uma só coisa: aceitar Cristo como meu Salvador pessoal. Você já aceitou a Cristo como seu Salvador pessoal? Na lição de terça-feira, a gente vai começar a mostrar a principal diferença entre a nova aliança e a antiga aliança. Qual é essa diferença? A antiga aliança, ela funcionava da seguinte maneira: o israelita ia ao templo, participava das cerimônias do templo e dessa maneira, através das cerimônias, aprendia da salvação e podia receber a salvação. Os rituais do templo, os rituais do santuário eram educativos. Daí a importância, por exemplo, de estudar o santuário. Esses dias estava ouvindo uma conversa entre pastores mais novos e entre jovens, líderes de jovens aqui nos Estados Unidos, e uma menina levantou e falou assim: eu não entendo porque a igreja gasta tanto tempo pregando de santuário. O que importa para nós, jovens, santuário? Importa muito, porque é uma maneira de educar. É muito educativo, é muito relevante para a gente entender o processo da salvação. Valeria muito a pena você tirar tempo para estudar a doutrina do santuário, livro de Hebreus, a gente vai falar isso daqui um pouquinho. Agora, tem um detalhe muito importante em todas as cerimônias do santuário. Todas elas, tudo no santuário, tudo apontava para Cristo. Tudo. Desde a entrada, as portas, os móveis, os símbolos, as cerimônias, os lugares do templo, do santuário, tudo, absolutamente tudo apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que quando Cristo veio e a morte de Cristo teve lugar, a cortina do santuário se rasgou. Uma demonstração de que tudo o que estava simbolizado se estava agora cumprindo. Depois da morte de Cristo, todos aqueles símbolos perderam seu valor. Por quê?
porque o que eles apontavam ou o que eles queriam ensinar havia se cumprido. Então, eu já não, hoje, na nova aliança, eu já não preciso desses símbolos. Por quê? Porque eu tenho o que cumpre todos os símbolos. Esses símbolos nós chamamos de tipo, a Cristo nós chamamos de antítipo. Cristo cumpriu todas as cerimônias. E a maior bênção que eu já mencionei é o acesso que nós temos a Cristo. O acesso que nós temos a Deus. A possibilidade de não precisar mais de um sacerdote para minha relação com Deus ser real, para a salvação ser real. Eu tenho acesso direto a Cristo. E as grandes mudanças acontecem aí. A nova aliança, ela é cristocêntrica. Cristo é o centro dessa nova aliança. Agora, ela é melhor que a antiga aliança? Em certo sentido, sim, porque tem a figura maravilhosa de Cristo. E onde Cristo está é melhor. O que a gente não pode fazer é menosprezar a antiga aliança como se ela fosse menor. Não, a antiga aliança educava e apontava para Cristo. Ela cumpria o seu papel. Agora nós temos a Cristo na nossa vida como centro da nossa vida. E essa nova aliança, ela abre um pouco a conversa, porque antes, na antiga aliança, nos rituais do santuário, era mais limitado ao povo de Israel. Ainda que outros povos podiam ser chamados para a adoração e a educação da adoração a Deus, era mais limitado a Deus, eram rituais judaicos. Agora não. Já nos tempos do Antigo Testamento se falava que a casa de oração seria para todas as nações. E essa nova aliança tem as características, é cristocêntrica, mas também é para todos os povos. Todos temos acesso à salvação. Todos. É muito importante ter isso em mente. E para que isso seja uma realidade, eu volto a terminar este dia com a pergunta de ontem. Eu preciso aceitar Cristo. Você já aceitou a Cristo? Você tem renovado a sua aceitação de Cristo todos os dias? Talvez seja o grande ponto dos cristãos hoje. A gente entender que minha submissão a Cristo é uma atividade diária. Todos os dias, sujeitar meu coração e minhas vontades ao poder de Deus. Faz isso, você vai ver a diferença. A lição de quarta-feira vai levar a gente por uma viagem através da carta do livro de Hebreus. A gente não sabe quem escreveu Hebreus. A gente acredita que foi Paulo. A escrita, o estilo de escrever é muito semelhante ao de Paulo. A grande maioria dos comentaristas bíblicos acredita que foi Paulo. A Ellen White menciona que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Agora, qual é a importância, qual é a relevância dessa carta? Ela vai fazer uma diferença, vai mostrar um pouquinho o santuário e a antiga aliança e a nova aliança. Esses dias estava numa reunião com pastores e com jovens, e uma menina falou assim: eu não entendo qual é a importância da gente querer ensinar os jovens, forçar os jovens a estudarem a doutrina do santuário. Qual a importância disso para a gente hoje? A importância é grande, porque o santuário era uma maneira de educar o israelita, mostrar o plano da salvação. E a gente precisa entender isso hoje. O plano da salvação é o plano mais incrível que já se criou. Agora, e aqui é o importante. Muita gente, quando fala de antiga aliança, eles falam assim: não, porque a antiga aliança era baseada na obediência às regras, obediência à lei cerimonial. E muitos evangélicos nos acusam, a nós adventistas, de sermos obcecados pela obediência às leis. Agora, quando a gente estuda o livro de Hebreus e estuda o santuário, a gente vai se dar conta de uma coisa. Nada da antiga aliança era baseado em obediência. Todos os rituais do santuário eram apontando a Cristo. E para que eu pudesse participar de tudo isso, era vital a minha fé de que isso era suficiente.
O que a gente precisa entender era como funcionava a cabeça do israelita de chegar ao santuário e entender que entregando um cordeirinho para um sacrifício era suficiente para a salvação dele, para perdão de todos os pecados. Isso demandava fé. Eu posso imaginar um israelita pensando assim, eu fiz tanta coisa errada, será que isso aqui vai ser suficiente? E olha como é muito similar ao que a gente vive hoje. Quantos de nós não pensamos a mesma coisa? Será que isso aqui vai ser suficiente? Eu vejo muita gente usando uma expressão que para mim é ofensiva. Eles dizem assim, não, isso é graça barata. Isso é graça barata. Salvação é pela graça através da fé. Simples. Mas muito tempo, 2000 anos praticamente se passaram de que os rituais do santuário deixaram de valer. E a gente não consegue entender que a gente precisa somente da fé em Cristo e na graça maravilhosa. Hoje a gente vive, em especial alguns adventistas vivem querendo encontrar algo a mais para acrescentar sua salvação. E daí onde a gente comete os erros em relação ao sábado, por exemplo. A gente quer que o sábado seja mais. Não, eu estou salvo pela fé, mas eu preciso guardar o sábado. Eu cresci ouvindo gente dizendo assim, eu não me salvo por guardar o sábado, mas se eu não guardar o sábado eu vou me perder. Isso não é bíblico. Isso não é, está longe de ser bíblico. Mas a gente não consegue aceitar que algo tão incrível seja só pela graça. A gente, não, é graça, mas eu tenho que guardar o sábado. Não, é graça, mas eu tenho que mudar meu regime alimentar. E aí vem as obsessões com o regime alimentar. Eu acredito numa maneira saudável de viver, tento viver de maneira saudável. Acho muito legal, muito importante, muito bom que a gente ensine a uma vida mais saudável, longe de toda a química que hoje uma pessoa pode consumir. Mas eu preciso sempre lembrar e sempre entender que isso, por melhor que seja o regime alimentar ou uma reforma de saúde, por melhor que seja guardar o dia de sábado, por melhor que seja não beber, não fumar, não fazer isso, por melhor que tudo importante que isso seja na nossa vida, essas coisas, elas não têm nenhuma importância para a nossa salvação. Nossa salvação é única e exclusivamente pela graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. E essa é a grande diferença em relação à antiga aliança. Eu precisava das cerimônias. Hoje eu não preciso, eu tenho acesso a Cristo. Mas a similaridade é que, tanto lá como aqui, eu preciso de fé. Com a diferença de que as cerimônias judaicas limitavam o acesso a essa educação ao povo judeu. Hoje não. O próprio Antigo Testamento mostrava que era para todos os povos. E todos temos acesso a isso agora. Todos temos acesso à salvação. Agora, gente, é só você e Cristo, eu e Cristo. A gente tem acesso. Tem uma música do Luiz Cláudio que eu gosto muito, onde ele diz assim, eu posso ir aos santos dos santos. Eu tenho acesso a Cristo, eu tenho acesso a Deus. O que mais que a gente precisa para ser feliz nessa vida, não é mesmo? A lição de quinta-feira vai falar sobre Jesus como sumo sacerdote. O livro de Hebreus mostra os símbolos, o uso dos símbolos, mas o livro de Hebreus ele é muito claro ao mostrar que os símbolos não me salvam. A salvação é por Cristo. Por que isso é importante nessa visão da nova aliança? Porque às vezes a gente pode cair na tentação de criar símbolos para substituir a Cristo. Todas as religiões já cometeram esse erro. Nós, adventistas, cometemos esse erro. E precisamos corrigi-lo. Precisamos corrigi-lo. Salvação é Cristo, gente. Salvação é Cristo. E nada mais. Ah, pastor, mas não pode ser assim de simples. É assim de simples. Ah, pastor, é muito fácil. É assim de fácil. Não, pastor, isso é graça barata. Não existe graça barata, gente. Cristo é nosso sumo sacerdote. Tudo que nós precisamos foi através dele e não tem mais nada que a gente precise fazer. Volto a comentar o problema que comentei na lição de ontem. A gente fica querendo que outras coisas
ajudem na nossa salvação, e por isso que a gente começa a criar símbolos. E a gente precisa ter muito cuidado com as coisas que a gente está endeusando na nossa fé. Na igreja, eu posso falar da igreja adventista, porque eu sou pastor adventista, às vezes me dá a impressão de que a gente está endeusando, por exemplo, a reforma da saúde, ou a gente está endeusando o sábado, ou a gente está endeusando os escritos de Ellen White, que são coisas muito boas, que ajudam muito no desenvolvimento da vida espiritual e da vida cristã de uma pessoa, mas que não podem substituir a Cristo como nosso sumo sacerdote. Cristo e somente Cristo. Essa mensagem, ela precisa ser pregada. A nova aliança, e aqui, quem sabe, é onde os meus irmãos evangélicos têm alguma dificuldade em entender, a nova aliança, ela resume toda a lei cerimonial na figura maravilhosa de Cristo. Não anula a lei cerimonial, ela completa a lei cerimonial. A lei cerimonial se encontra, todos os símbolos do santuário se encontram na figura de Cristo. Eles não se opõem, eles não se atacam, eles se complementam. E isso é muito importante. Entender isso é vital para a minha compreensão do que é, então, a nova aliança. Cristo é nosso sumo sacerdote e a gente tem acesso ao sumo sacerdote. Gente, que notícia maravilhosa. Eu e você podemos falar com Deus a hora que for. Por isso, permita-me dizer isso a você hoje. Para de achar que você não pode falar com Deus. Para de achar que Deus não vai te ouvir. Para de achar que Deus não se importa por você. Ele é teu sumo sacerdote? É. Mas é teu irmão. É teu amigo. E você tem acesso a ele a hora que for. A antiga aliança, que se baseava nos rituais do santuário, não estavam para substituir a Cristo. Apontava para Cristo. Pela fé, eu tinha acesso a Cristo. Um sacerdote me ajudava a ter acesso a Cristo, a Deus. Na nova aliança, a gente não precisa de nada disso. A gente tem acesso direto a Cristo. A lição diz assim, o que é uma maneira, uma revelação superior e mais completa do plano da redenção. E é exatamente isso. Na nova aliança eu tenho uma visão mais clara do plano da redenção. Eu posso enxergar melhor o que Cristo fez por mim. Eu posso enxergar melhor o que Cristo está disposto a fazer por mim. Cristo quer salvar você. A tua salvação não depende do bom ou do ruim que você é. Então, se as coisas não têm sido boas para você, para de achar que para você não tem salvação. A salvação para todos, em nome de Jesus. Se você chegou até aqui, eu queria te convidar para se inscrever no nosso canal. Queria te agradecer muito por ter acompanhado esse estudo e estar participando com a gente dos nossos materiais. A gente está tentando gravar mais material em português para você, tá bom? Se puder, compartilha isso com seus amigos, ajuda muito a gente a continuar produzindo material em português. E se quiser, pode seguir a gente lá nas mídias sociais também. É sempre bom saber de todos vocês. Que Deus abençoe a todos, a gente se vê nos próximos vídeos, tá bom? Tchau!